Então vamos ver qual é a resposta. A resposta correta é a alternativa D. Não conheço o pai do menino que se acidentou. Então é nesse caso, esse que, né, não sei se refere ao pai ou ao menino, né? Só o contexto é que poderia aí tirar essa dupla interpretação. Bem, vamos ver agora texto, a relação entre texto e norma culta. Nós vimos os vários gêneros textuais. De acordo com o gênero, eu vou usar uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais informal. Então, nesse caso, eu tenho que, no caso, né, de um texto mais formal, eu vou ter que utilizar a norma culta da língua portuguesa. Então, nós vamos ver agora alguns elementos de norma culta que deverão ser utilizados quando o texto for um texto que necessita de linguagem formal. Então, na escrita, sabemos da necessidade de se respeitar a norma culta, a não ser que o tipo de texto não exija, né? Então, é nesse caso quando o gênero textual não exigir, né? Por exemplo, um bilhete informal para alguém. Por exemplo, também um texto literário no qual se reproduz a fala dos personagens, se esses estiverem no papel de pessoas comuns e o contexto permitir uma fala descontraída, então a norma padrão não precisa ser seguida, né? Alguém que vá escrever uma crônica, por exemplo, em que vai aparecer a fala de alguns personagens, é claro que não vai poder falar naquela linguagem formal, né? Naquela linguagem que segue totalmente a norma culta, que isso vai tornar o texto artificial, né? A fala das pessoas é uma fala espontânea, a fala do dia a dia, portanto, não vai seguir tão rigidamente esses aspectos da norma culta. Mas, se for um texto acadêmico, se for um texto, por exemplo, de jornal, um editorial, né, um artigo de opinião, nós temos que ter aí elementos formais que estão de acordo com o gênero que for pedido, né? Então, eu tenho que saber o texto que eu tenho que escrever e se eu tenho que adequar essa linguagem, né, formal ou não, e, portanto, a norma. Vamos ver, então, algumas dicas de uso dessa norma culta. Primeiramente, quando eu penso no pronome relativo. Uma informação de caráter genérico, a oração iniciada pelo pronome apresenta-se destacada entre vírgulas ou travessões ou parênteses. E quando uma informação é de caráter restritivo, o termo a que se refere, nesse caso a oração introduzida por ele, não fica destacada pela pontuação. Então, o que é importante pensar? Que a vírgula é muito importante nas frases, né? Nós vamos ver daqui a pouco um exemplo que mostra bem essa importância da vírgula. E nessas frases aqui, com o pronome relativo, veja os exemplos. O homem que é sensato não comete esse tipo de erro. Então, que é sensato está entre vírgulas. Significa o quê? Que é todo homem, qualquer homem, né? E a frase de baixo, o homem que é sensato não comete esse tipo de erro. Então, sem a vírgula, estou restringido. Não é qualquer homem, é só um determinado tipo, né, de homem. Então, é aquele homem específico que é sensato e não comete esse tipo de erro. Então, aqui, no caso, né, dessas orações, que são orações adjetivas, introduzidas por um pronome relativo que, eu tenho aí uma diferença significativa no sentido, né? Quando é entre vírgulas, eu estou dando um caráter genérico. Sem vírgula, é um caráter restritivo. Estou determinando o elemento anterior. Nós temos também um elemento aqui, né, da uso, né, da norma culta, que é muito importante, que é o uso do porquê. Isso causa muita dúvida, né, na língua portuguesa. Então, o porquê pode ser utilizado em uma pergunta indireta, né, quando eu indiretamente, né, eu depreendo do texto porquê, motivo, ou em substituição, apelo ou pela qual. Então, veja o primeiro exemplo. Não entendo por que você age assim.
eu tenho uma pergunta indireta, né? Não entendo por que motivo. Então, aí eu tenho o porquê separado, né? O por e o que. Depois, a rua por que passei estava congestionada, né? Então, a rua pela qual passei. Sempre que der para eu substituir esse porquê pelo pronome relativo por qual, pela qual, né? Pelo qual ou pela qual, eu tenho aí, né, o porquê também separado, né? Então, nesses dois casos, ele aparece separado sem acento, né? Isso é importante. Depois, eu tenho o outro uso aqui, quando os enunciados são afirmativos. Então, fiz isso porque queria irritá-lo. Veja, esse porquê aí está explicando alguma coisa, né? Quando ele explica, né, ele tem uma afirmação e ele faz uma explicação sobre alguma coisa, ele é grafado junto, né? Quando é usado em final de sentença interrogativa, você fez isso por quê? Né? Quando eu tenho aí a pergunta ao final, né, ao final aí da frase, eu tenho um porquê separado, porém com acento, né? Se ele estivesse no início da frase, seria uma pergunta, né? Por que você fez isso? Aí seria separado sem acento. Mas, quando ele está ao final da frase, ele é separado com acento. Quando é um substantivo, né, e aí ele é sinônimo de motivo ou de razão, deve ser acompanhado de artigo. Não entendo o porquê de tanta revolta, né? Então, esse o porquê, veja, um artigo colocado antes já torna essa palavra substantiva, né? Na língua portuguesa, substantivos vêm acompanhados do quê? De artigo. Então, não entendo o porquê de tanta revolta. Veja agora algumas alterações semânticas, né, das frases, né? Agora nós vamos ver a importância da vírgula. Por quê? Porque muitos acham que vírgula é para respirar, né? Muitos, quando estão, né, nos cursos, né, nas primeiras séries, para que serve a vírgula, né? Ah, para respirar. Não é isso, né? A vírgula não é um balão de oxigênio que nós temos que falar, cansei e coloco vírgula. Não, ela tem uma função que é uma função estrutural na frase, né? Ela tem uma função que é uma função de organização e, muitas vezes, de mudar o sentido da frase. Veja esses exemplos aqui. No exemplo A, não, espere. E no outro caso aí desse par, não espere, né? Então, veja que a própria entonação é diferente. No exemplo B, o outro par. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve, né? Então, veja que a pausa aí dá uma mudança, né? Também no sentido da frase. Então, a vírgula é muito importante. Por quê? Porque ela altera sentidos e ela é que faz a organização dos elementos da frase. Vamos ver agora, então, alguns usos, né, dessa vírgula. Primeiro, não se separa o sujeito do predicado, independente da extensão do sujeito. Então, aqui nós temos dois exemplos. O pai auxilia o filho em suas dificuldades. O pai dedicado auxilia o filho em suas dificuldades. Qual é o sujeito aí? No exemplo A, o pai. No exemplo B, o pai dedicado, né? Já é um sujeito maior. E o verbo auxilia. Não posso separar o sujeito do verbo por meio de vírgula. Por quê? Porque são termos totalmente dependentes um do outro. São termos dependentes e a vírgula não pode ser colocada aí. Por quê? Porque são termos muito ligados, né? Semanticamente muito ligados. O outro exemplo. A informação principal pode ser separada da informação complementar pela vírgula. Sem notar a minha presença, ela entrou na sala à minha procura. Aí é um uso da vírgula quando eu vou adicionar algum elemento na frase, né, para
dar mais informações ao leitor. Então, sem notar a minha presença, vírgula, ela entrou na sala. Então, essa, sem notar a minha presença, é a informação complementar. Estou adicionando alguma coisa à informação principal. O outro exemplo. A menos que tenha outra sugestão, você pode seguir esse roteiro. Eu tinha, então, a informação principal, você pode seguir esse roteiro, e eu acrescentei, né, eu acrescentei uma outra informação complementar. A menos que tenha outra sugestão, vírgula, então, você pode seguir esse roteiro. O outro caso aqui, do uso da vírgula. Usa-se vírgula para separar orações reduzidas, né, ou nas formas nominais, gerúndio, particípio, infinitivo, como nesses exemplos. Quando eu uso o gerúndio, né, quando eu uso o particípio, eu tenho aí elementos, né, principalmente quando eles estão antes, né, da oração principal, como nesse exemplo A. Chegando ao local, avise-me. Né? Então, eu tenho uma oração com gerúndio. E no exemplo B, uma oração em particípio. Concluída, que é o particípio, a tarefa, recebeu os honorários. Né? Então, elas estão colocadas antes, né, dessa oração principal e, portanto, eu tenho a obrigação de colocar vírgula após esse tipo de oração. Outro caso. A vírgula é usada para separar orações subordinadas adverbiais no início do período. Né? As adverbiais são aquelas orações que indicam circunstâncias, né, de tempo, por exemplo. Né? Então, no exemplo A, quando chegou ao prédio, comunicou-me. Né? Eu tenho uma ideia principal, aí comunicou-me, eu vou acrescentar aí uma circunstância temporal, quando, né, chegou ao prédio, antes, né, dessa ideia principal, e eu coloco, então, a separo por meio de vírgula também. No exemplo B, embora quisesse muito, não foi a inauguração da loja. Né? Então, aí, uma concessiva também, aí, né? O embora. Então, outro elemento circunstancial. Então, todas essas frases que eu coloco no início, antes da oração principal, são elementos aí que eu devo separar por meio de vírgula. Vamos agora voltar um pouquinho, né, aos gêneros textuais para lembrar dois elementos importantes na linguagem acadêmica e nos gêneros textuais acadêmicos. Eu tenho um elemento muito utilizado, né, nos estudos, né, pelos estudantes em geral, que é o resumo. Para fazer um resumo, eu tenho que fazer o quê? Ideias principais que são ligadas. Então, eu posso fazer um resumo de um livro, eu vou ver quais são as ideias principais daquele livro. E modificar as palavras e frases do texto original. Cuidado, resumo não é cópia. Alguns fazem um resumo pegando, né, escolhendo algumas frases e juntando tudo no seu resumo. Isso não é resumo, tá? Isso é cópia. Resumo, eu tenho que mudar as frases e as palavras. E na resenha crítica, além do resumo, aparecem opiniões do autor. Né? Quando eu tenho um resumo e, além disso, eu coloco minhas opiniões sobre aquele livro, por exemplo, ele já não é mais só um resumo. Ele é uma resenha crítica. Né? Uma resenha crítica, como nós vemos, por exemplo, resenhas de filmes, né, que saem no jornal. Quando aquele crítico faz um resumo do filme e depois dá a sua opinião sobre ele. E eu tenho também um outro gênero muito importante no contexto acadêmico, que é o artigo científico. Qual é a estrutura básica de um artigo científico? Ele é um breve resumo com tema, objetivo, qual a teoria que eu vou seguir, né? Teoria, corpus seria o meu objeto de estudo, o que eu vou estudar, e o resultado da minha pesquisa. Aí eu apresento toda a teoria, né, a tese, tudo de uma forma coerente, né, e coesa, e depois eu vou dar uma conclusão para aquele artigo científico, né, dentro das minhas
observações, né? Então, o artigo científico é um tipo de gênero que tem essa estrutura definida, essa estrutura fixa. Muito bem, agora nós vamos para a última interatividade. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do porquê. Alternativa A, por que você não veio? Alternativa B, você não veio por quê? Alternativa C, não vim porque não quis. Alternativa D, não sei o porquê disso. Alternativa E, você não entregou o trabalho por quê? Agora vamos ver a resposta. A resposta correta é a alternativa B. Você não veio por quê? Então aí no caso, resposta, né, ao final, a pergunta ao final, por que separado, tá? Bem, nessa aula, né, nós vimos elementos importantíssimos, né, de coesão, de coerência, que você deve ter percebido como é importante para a organização do texto. Você viu também a importância da clareza, a importância da concisão, né, como elementos importantes. Também a importância da norma culta, quando o gênero textual for um gênero formal em relação a esses elementos, e o uso do porquê, o uso da vírgula, né, de uma forma bem adequada. E juntando todos esses elementos, você viu que um texto pode ser produzido de uma forma muito bem organizada e articulada. Então, eu espero que você tenha aproveitado, né, bem essa aula, coloque tudo isso em prática e até uma próxima oportunidade.